Esta é a história do dia da Rádio Observador. Que leituras políticas se podem fazer de um dos maiores eventos de sempre em Portugal? Marcelo Rebelo de Sousa, que cumprimentou o Papa com o habitual vigor que Marcelo Rebelo de E o Sousa Papa um bocado assustado. Sim, agarrando nas duas mãos do Papa e dando um abanão ao Papa Francisco com o tradicional vigor que Marcelo Rebelo de Sousa geralmente coloca nestes cumprimentos. Tudo começou num cumprimento efusivo. E se ao longo de uma semana em que Lisboa esteve nas atenções do mundo, todos os olhares estiveram centrados no Papa, por cá outras figuras destacaram-se também claramente. Acima de todos, Marcelo Rebelo de Sousa. O presidente esteve em todo o lado, num entusiasmo que contrastou com a reserva e o distanciamento do primeiro-ministro. Mas, para além de Marcelo, superstar, houve um outro político que ficou associado ao sucesso do evento e também fez por isso. E não foi o líder partidário que um dia disse que Deus lhe tinha confiado a missão de transformar Portugal. Vamos fazer uma análise política à semana que trouxe ao país um dos maiores eventos mundiais com a leitura de Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Bem-vindo, Rui Pedro. Olá, João. Rui, o cumprimento efusivo de Marcelo Rebelo de Sousa na recepção ao Papa tornou-se viral na internet, sentado na cadeira de rodas, face aos problemas de mobilidade. Francisco recebeu logo no aeroporto um cumprimento a Marcelo. E o Presidente, também um católico assumido, teve durante estes dias um papel de grande protagonismo. Enfim, tivemos Marcelo a ser Marcelo, ele está, de certa forma, como peixe na água no meio de multidões, e também a capitalizar com este evento. Sim, Marcelo é o presidente dos afetos e da mesma forma como se calhar o Papa Francisco acaba por ser o Papa dos afetos, não é? Ou pelo menos um da aproximação. Enfim, João Paulo II também tinha um perfil muito parecido com isso, faz parte da própria figura, mas Marcelo Rebelo de Sousa está muito confortável com aquilo que é os banhos de multidão, estar junto às pessoas, e como o evento é um evento de massas, está como peixe na água, e depois é um profundo conhecedor de toda a liturgia, de todos os ritos católicos, e portanto quase nunca falha e está muito bem preparado para aquilo que foi a visita do Papa. Em 2017 já estava completamente embevecido com a presença papal, e desta vez, claro, corre-lhe sempre bem, porque ele não só é católico, como dá-se muito bem com eventos que tenham muita gente, e ainda por cima jovens, e ele está muito familiarizado com isso. Um grande sucesso para Portugal lá fora. Segundo lugar, grande projeção cá dentro. Mobilização muito grande de todo o país. E na sequência da tua pergunta também há uma outra dimensão, que é Marcelo divide mais ou menos o mandato dele ao meio. E numa primeira parte do mandato ainda estava a tentar gerir a forma como lidar com a maioria absoluta, e numa segunda parte do mandato ele vai pretender aproximar-se daquilo que é o seu eleitorado de origem. Portanto, ele foi líder do PSD, é um dos militantes mais antigos do PSD, e portanto ele com este tipo de eventos em que pode mostrar o seu lado católico, também acaba por fazer essa inclinação que ele quer fazer na fase final do mandato dele ao seu eleitorado de origem, porque quem vai proteger o legado dele no futuro é precisamente o centro-direita e a direita portuguesa, e portanto ele tem aqui também uma oportunidade de se aproximar dessa parte do eleitorado, e portanto é uma win-win situation para o Presidente da República. Puxando aqui um pouco para, enfim, o que é a política interna, e ainda antes de falarmos mais especificamente de António Costa, esta jornada marca também uma fase de um certo cessar-fogo entre a Presidência e o Primeiro-Ministro. Isto vai durar até quando? Olha, eu acho que o Presidente da República tem agora este grande compromisso da jornada, depois tem alguns compromissos internacionais. Ele há de, entretanto, no final do mês, alguns no final do mês, aliás, o Semanário Expresso disse isso, há de ir à Ucrânia, e também tem um compromisso onde António Costa também vai estar, na CPLP, no dia 27 de agosto. Passados estes compromissos internacionais, a minha expectativa é que o Presidente da República tenha ali uma janela
entre o início de setembro e a entrega do Orçamento do Estado para voltar à carga, para voltar a criticar o governo. E António Costa, como saiu à pressa para a Nova Zelândia, deu uma razão a Marcelo Rebelo de Sousa para cortar o Conselho de Estado que estava a decorrer e dizer: nós em setembro voltamos a este debate. E, portanto, é até lá, este cessar-fogo, se eu tivesse que apostar, diria, até ao final de agosto, início de setembro, vai haver aqui uma calmia neste conflito silencioso, que às vezes é pior e outras vezes é pior, entre o Palácio de Belém e o Palácio de São Bento. Eu não fui bafejado pela sorte da fé, não sou crente, mas entendo que a laicidade das instituições públicas significa também, em primeiro lugar, respeitar todas as crenças. Rui, voltemos agora então aos políticos e à jornada. António Costa acentuou algumas vezes durante estes dias que não é um homem de fé, mas sublinhou que um Estado laico tem o dever de apoiar todas as religiões, para além de defender a importância estratégica deste acontecimento para o país. Porquê é que Costa esteve tão discreto? Como ele disse, ainda antes disto começar, não foi bafejado pela fé e, portanto, não tem essa sorte. Eu creio que ele é agnóstico. Obviamente que o governo teve depois toda a responsabilidade para assumir os custos que as autarquias não assumiram, mas em determinado momento ficou bastante claro, até na diplomacia, que o paralelo de Francisco era Marcelo Rebelo de Sousa e não António Costa. Eu não sei se é propositado, se foi assim que as coisas se proporcionaram, mas o que é certo é que António Costa ficou muito mais à parte daquilo que era o protagonismo destes eventos. Talvez ao perceber-se disso tenha vincado mais esse afastamento. Eu recordo-me, por exemplo, na cerimónia de acolhimento, que António Costa chegou atrasado, já o Papa Francisco estava no palco, caiu assim um bocadinho mal ali junto da comitiva e é o chefe de governo, não é? Podia de facto já lá estar quando o Papa chegou e não se quis associar a isso. Deixa tudo para a sua ministra adjunta, talvez propositadamente, talvez porque o próprio Presidente da República fez pressão sobre o Primeiro-Ministro para que fosse ele o grande rosto do Estado português ao longo deste acontecimento, mas ainda assim há de facto um apagamento de António Costa desta jornada. É um investimento que vai ficar para o futuro. Muitos dos jovens que tiveram a oportunidade de participar na Jornada Mundial da Juventude vão ter vontade de voltar para visitar Portugal e por isso eu julgo que, passada esta semana, Portugal superou a sua tarefa, que era organizar e bem acolher. Ora, a Ana Catarina Mendes acabou por ser de facto o membro do governo que mais apareceu durante a última semana. Esse protagonismo poderá ter algum significado político ou não? Ana Catarina Mendes, eu creio que António Costa, quando a convidou para o lugar, convidou para Ministra dos Assuntos Parlamentares e eu creio que na altura ela disse, isso é pouco. Mas e António Costa lá arranjou, é também Ministra Adjunta, fica com a pasta das migrações, fica com a Jornada Mundial da Juventude e, portanto, há muito que esta pasta estava prometida. Qual é o ponto aqui? É que, eu não sei se é esse o objetivo de António Costa, mas Ana Catarina Mendes é um dos nomes que se fala para as europeias. E talvez seja uma aposta do Primeiro-Ministro dar-lhe mais alguma notoriedade pública com este evento para que a Ministra passe como o rosto do Governo neste evento. Mas não está a resultar, porque naturalmente, se Marcelo Rebelo de Sousa está num evento com o Papa e fala, ou mesmo que não fale, o foco vai para ele. Se António Costa estivesse presente, iria para ele. Mas as câmaras não se vão virar para a Ministra porque sim. E, portanto, eu creio que não haverá mais pessoas a conhecer Ana Catarina Mendes no país por causa da jornada. Talvez um ganho lateral. E nesse aspecto, se o objetivo era dar notoriedade a Ana Catarina Mendes, eu creio que foi falhado. Se ela teve um papel de protagonista, claro que teve, porque há muitos eventos que esse discreto António Costa não quis ir, acabou por ser Ana Catarina Mendes a ir. E, portanto, terá sempre um ganho lateral e algum ganho político, obviamente, ter sido o rosto do Governo na maior parte dos eventos desta jornada em que o Executivo foi chamado a isso. Já voltamos à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Na segunda parte vamos falar do político que, a par de Marcelo, mais se procurou destacar nesta Jornada Mundial da Juventude. Esta é uma história de intrigas, segredos,
e traições. É uma história de agentes secretos e de um agente secreto em particular. Vladimir Vladimirovich Putin. Esta é a história escondida de como Vladimir Putin montou uma teia de poder e guerra que começou no KGB e acabou na Ucrânia. Um espião no Kremlin é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Já pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Rui, falando ainda dos partidos, à esquerda, o PCP e o Bloco de Esquerda acabaram, apesar de tudo, por ter posicionamentos ligeiramente diferentes face a esta visita do Papa. Sim. O Bloco de Esquerda, naquilo que era o grande momento de representação institucional, que foi no CCB, no Centro Cultural de Belém, em que houve essa apresentação aos partidos políticos, o Bloco de Esquerda nem sequer marcou presença. Portanto, teve uma opção de não ter essa representação, quando até tem nas suas fileiras, e teve um antigo líder parlamentar que é católico assumido, que é José Manuel Pureza, conseguiu muito bem conciliar aquilo que era a sua fé e aquilo que era a sua crença na Igreja Católica com aquilo que o partido defende. Enfim, o Bloco de Esquerda entendeu não estar, mas isso faz uma contradição grande com o PCP, que embora tenha o PCP e os comunistas internacionais uma história de inimigos, uma história longa de guerra com a Igreja Católica, que teve expoentes máximos na Guerra Civil Espanhola e noutros momentos da história, andaram sempre em lados diferentes ou gladiarem-se. O que é certo é que o PCP fez representar por Paulo Raimundo, que obviamente não esteve lá a aplaudir entusiasticamente o Papa, mas fez representar. E o PCP de facto é um partido institucionalista e nesse aspecto deu uma lição ao Bloco de como é possível não concordar e mesmo assim estar presente, porque estes partidos fazem parte do Estado português. Nas hierarquias do Estado, naquilo que são as precedências da hierarquia do Estado, a certa altura aparecem os líderes partidários com assento parlamentar. E o Bloco de Esquerda é um deles e quis retirar daí. Obviamente, por exemplo, na questão da eutanásia, o PCP concorda com o Papa. Ou pelo menos o PCP foi contra a legalização da eutanásia. O Bloco, obviamente, que é a favor e está completamente contra aquela que é a ideia do Papa. Naturalmente não ia aplaudir isso, mas falhou nessa representação institucional e aqui dois partidos muito diferentes nesse aspecto, e há aqui uma diferença grande à esquerda entre um partido que é mais institucionalista e o outro que, por reação, é crítico da Igreja Católica. E até a antiga líder do Bloco de Esquerda, a Catarina Martins, a propósito da morte de Sinéad O'Connor, disse que lembrou um dos momentos em que ela rasgou uma fotografia do Papa para denunciar os abusos na Igreja, e portanto a Catarina Martins quis fazer isso, a antiga líder do Bloco de Esquerda, precisamente para marcar a diferença e para dizer que de facto o Bloco de Esquerda não quer nada com a Igreja Católica e nem sequer se faz representar. Eu como é sabido, sou uma pessoa religiosa e acredito que o papel que o Chega conseguiu na sociedade portuguesa num espaço, nós costumamos chamar-lhe o milagre da ascensão política, porque na verdade foi o que foi. Nunca nenhum partido teve esta ascensão. André Ventura também não esteve na recepção ao Papa na quarta-feira da semana passada. O líder do Chega passou a semana na Madeira. Entre o Papa e o partido, Ventura escolheu o partido. Não é estranho por parte de um líder político que sempre usou também a questão da fé católica para se aproximar dos eleitores? É estranhíssimo, porque André Ventura diz que o Chega é o grande partido que representa os católicos portugueses e representa o cristianismo e os cristãos, e depois não estar presente. Obviamente que André Ventura foi sempre muito crítico do Papa Francisco, até dizia que ele presta um péssimo serviço ao cristianismo, mas independentemente disso, não se fazer representar tem todo aquele peso de não estar o líder partidário no momento em que está com o Papa, e podia perfeitamente deslocar um dia os eventos que tinha na Madeira, 2 dias, não era nada incontornável, não é? E não o quis fazer porque de facto há muitas divisões internas no Chega, entre uma facção que é completamente contra o Papa Francisco, de um setor mais conservador da Igreja, contra uma facção que é mais a favor do Papa Francisco, ou que pelo menos o tolera. Por exemplo, Pedro Frazão,
ou a Rita Matias estiveram presentes no CCB em representação do partido. O líder não esteve. Isto mostra que André Ventura não quer ser próximo do Papa Francisco e não quer essa leitura, se calhar por cálculos internos. Ele o que fez foi, colocou no Twitter a dizer: "Bem-vindo à Terra de Maria", uma frase curta com uma imagem do Papa em nome do partido Chega. Foi a única coisa que fez e, portanto, nesse aspecto o que André Ventura está a fazer é precisamente marcar essa distância. Não sei como é que ele pretende ser um líder dos cristãos se, quando tem em Portugal o líder da Igreja Católica, não está presente. E eu cheguei mais cedo e fui ao café onde costumo ir, na Serafina. E as pessoas só me diziam obrigado, Presidente, porque eu conto várias vezes a história que o Papa me disse que queria visitar os mais vulneráveis. Para além de Marcelo Rebelo de Sousa, o outro político que se destacou e que fez por se destacar por estes dias foi Carlos Moedas, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Apareceu muito e parece que também quis chamar para si parte da responsabilidade no evento. Sim, eu acho que se tivermos que ver um rosto, apesar de ser distribuído por 3 municípios, 4, se considerarmos que o Papa vai a Fátima e ao município de Orém, se houver um rosto, um autarca, será Carlos Moedas, que aparece sempre na maior parte dos eventos. Isaltino Moraes acabou por aparecer no mapa por outras razões, por ter mandado retirar um cartaz que depois acabou por recolocar esse cartaz e, portanto, acabou por aparecer pela má razão. Obviamente que há um ganho de Carlos Carreiras de ter as fitinhas que dizem todas Cascais das acreditações e aparece Cascais em todo lado, mas Carlos Moedas foi de facto quem apareceu mais. E muitas vezes em eventos ou em locais que até foi o governo a financiar, algumas das partes é Carlos Moedas que aparece lá, porque de facto os eventos ocorrem em Lisboa e ele tem esse ganho. Ele próprio não é crente. Eu creio que ele é agnóstico também, embora seja de uma direita, mas dá-lhe imenso jeito, até porque o CDS continua a ter peso dentro da coligação que ele lidera, dá-lhe imenso jeito agarrar o eleitorado crente de Lisboa e a direita em Lisboa. E além disso tem sempre um mediatismo, vai tendo cada vez mais e aparece bastante, e essa notoriedade do Presidente da Câmara é sempre importante se ele quiser ser reeleito. E, portanto, nesse aspecto, acaba por também ser um dos grandes beneficiados. Claro que se isto fosse ao contrário, houvesse um grande caos nos transportes, houvesse grandes falhas de segurança, isso seria mau para Carlos Moedas, porque seria o primeiro a quem seria imputada essa falha, e eventualmente ao Governo, à PSP, etc. Como aparentemente não aconteceu nada que se fizesse considerar o evento ou a operacionalização do evento um fracasso, Carlos Moedas acaba por sair favorecido. E até naquela disputa direta com Bordal II, pegou num tapete, enfim, um bocadinho cringe aquele momento, mas mesmo assim foi com algum desportivismo ou com alguma jogo de cintura democrático que acabou por dizer que, sim senhora, que Bordal II tinha todo o direito a fazer aquilo e que não foi nenhuma falha de segurança, etc. E, portanto, Carlos Moedas sai aqui um bocadinho valorizado perante o eleitorado de Lisboa, parece-me. A parte do sucesso destas jornadas acaba por passar, assim, de certa forma, também para ele, não é? Sendo o Presidente em exercício da Câmara, embora tudo isto tenha começado ainda com Medina, não é? Com Fernando Medina, que fazia parte precisamente quando era Presidente da Câmara das reuniões preparatórias. Nós, por exemplo, eu acho que já vi mais vezes Carlos Moedas nas televisões e ouvi-os nas rádios do que o antigo vereador Sá Fernandes, que lidera a equipa de projeto do governo que está à frente deste assunto. Carlos Moedas aparece mais do que a própria Ana Catarina Mendes, ou pelo menos é mais solicitado. Tudo isto diz-nos que neste jogo mediático ele acabou por sair como um dos rostos da Jornada Mundial da Juventude, e sem dúvida, se nós fizéssemos aquele jogo que fazemos nos congressos partidários de vencedores e vencidos, se Marcelo Rebelo de Sousa está nos vencedores, logo ao lado dele vem Carlos Moedas, porque me parece que sai desta jornada mais valorizado como Presidente da Câmara de Lisboa. Obrigado, Rui. Obrigado, João. Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador. Esta foi a história do dia. Neste episódio usámos ainda sons da Rádio Observador, da RTP e da TVI. A sonoplastia é do Artur Costa e a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.